estiver. Primeiro lugar absoluta. TVN. O Cleito não tá com muito assim. Bora, lá vai. Boa noite, mas boa noite mesmo, só se for com Jesus Cristo, que é a nossa única esperança. Mais uma vez, aqui estamos como Instituto Clama Brasil, para apresentarmos a você, nesta noite de sexta-feira, primeira sexta-feira de agosto, o programa Clama Brasil. E é com alegria que estamos para discutir um tema de grande relevância para as nossas vidas nesta noite. E como nós temos o costume, nós vamos começar o programa orando. Só que antes da oração, quero convidá-lo a participar desta linda canção que este trio estará nos trazendo, falando do nosso Brasil. O Cleito não tá com muito assim. Bora, lá vai. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Debelar a escuridão, minha alma ceia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz, espalhando livros santos a mão cheia. A vitória, meu Brasil, alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riqueza, nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de beleza, na coroa de Jesus o meu Brasil.
Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Amém. Ok. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo de número 33, versículo 12. E nesse momento eu quero convidá-lo a que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e abra o seu coração, porque nós vamos entrar na presença de Deus, em favor do nosso querido Brasil. Falemos, pois, com Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus criador e sustentador de todas as coisas, Deus que por amor enviou Jesus, teu Filho, para vir a este mundo e ser o nosso Redentor. Aqui estamos nesta noite de sexta-feira para buscarmos a tua face em favor do nosso querido Brasil. E nós te suplicamos, ó Deus, continue abençoando esta nação. Continue, Senhor Deus, protegendo aqueles que te são fiéis, aqueles que te buscam, mas a toda a população brasileira. Desperta, Senhor Deus, os religiosos deste país, desperta os líderes religiosos deste país, desperta a tua igreja, Senhor, para uma nova vocação, quando temos tido tantos ataques do inimigo das nossas almas, querendo destruir a tua igreja, destruindo a família, destruindo a nossa felicidade. Mas nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor e nós esperamos que o Senhor continue agindo em nosso benefício, livrando-nos, ó Deus, das ciladas de Satanás, libertando o povo que está em trevas, libertando aqueles que têm ideologias contrárias ao cristianismo, porque o Brasil é um país cristão, o Brasil te serve, o Brasil te busca, o Brasil quer estar na tua presença, mas há muito dos nossos compatriotas enganados, iludidos, vivendo nas trevas e vivendo longe de ti. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, salve o Brasil e dê, Senhor Deus, que possamos ter a governabilidade deste país verdadeiramente nas tuas mãos, que o Senhor possa estar governando através dos nossos governantes. Abençoe, Senhor Deus, o executivo, o legislativo e o judiciário brasileiro, abençoando os governadores dos estados, abençoando os prefeitos das cidades, que os políticos do Brasil se despertem, não para ser contra o povo, mas trabalhar pelo povo. Nós te suplicamos isto, Senhor Deus, pedindo-te também por este programa, por esta hora que aqui estamos na TVN Brasil, para proclamar a tua palavra. Que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite edificante. Toma-nos em tuas mãos e que possamos ser dirigidos para trazer alegria ao povo brasileiro. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos ainda ler a palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, este livro que fala da revelação de Deus, do Criador para a criatura. Eu quero ler apenas alguns versículos que se encontram no primeiro livro da Bíblia, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1. E assim está escrito a partir do versículo 26 deste capítulo 1. Agora vamos fazer os seres humanos, disse Deus, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, poder sobre as aves, sobre os animais domésticos, e também poder sobre os selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus.
Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu, e disse Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Passou-se a noite e veio a manhã, e este foi o sexto dia. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer para você que o que está aqui é verdade, porque é a palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus fez do homem e da mulher uma família. E nesta família, além do amor, além do domínio de todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher para que procriassem e enchessem a terra desses seres maravilhosos, que somos nós, os seres humanos. Eu sou homem, a minha esposa é mulher. Meu filho é homem, a minha filha é mulher. Assim Deus criou-nos e criou-nos para sermos felizes diante dele e para a glória dele e para a satisfação e a harmonia de toda a criação. Mas aconteceu algo horrível depois desta criação. Depois que Deus fez tudo perfeito, Deus fez tão perfeito que deu ao homem o livre-arbítrio, a condição de escolha, a condição de decisão. Mas infelizmente o homem não obedeceu à natureza divina e errou o alvo de Deus para a sua vida. Pecou, distanciou-se de Deus, mas Deus não se acovardou, Deus não se pequenou diante de tal revelação feita pelo homem, e Deus prometeu, Gênesis 3,15, que ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, destruiria o mal, e este é Jesus. E Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero convidar a você a uma reflexão nesta hora sobre isto que acabo de transmitir. E para falar sobre este e outros assuntos decorrentes deste, eu convidei para esta noite a professora doutora Rosana, e quero dar a saudação a ela e pedir que ela faça a sua saudação a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, professora Rosana. Boa noite, pastor Ângelo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Rosana, psicóloga, sou professora de graduação e pós-graduação, sou pós-doutorada na filosofia de educação, nos temas de luto, catástrofe, recuperação de famílias. Também tenho um doutorado na clínica, na área clínica, e um mestrado na área de catástrofes na psicologia social. Eu gostaria de começar falando desse tema tão importante. Agradeço o convite, pastor, e agradeço a todos que estão se dispondo aqui a estar conosco. Já vi alunos aqui presentes, amigos e irmãos de fé também. Eu venho aqui para falar como psicóloga, mas também como cidadã. E antes de iniciar o tema, gostaria de contar uma breve história. Então, uma vez, um pai estava com os filhos porque a mãe tinha ido viajar. E como ela foi viajar, um dos filhos chega para o pai e fala assim: pai, de onde eu vim? E o pai falou: meu Deus, bem neste momento em que a esposa não está, eu estou com tantas atribuições, meu filho vem me fazer uma pergunta tão difícil,
ele era pequenininho, tão difícil para eu responder. Então esse pai começou rapidamente a pensar, como que eu vou explicar de onde vêm as pessoas? Então ele disse, olha, pensa numa planta, então a gente pega uma sementinha, fecunda a terra, depois essa planta, depois de um tempo de espera, essa planta nasce. E aí ele foi falando como que nasciam os animais, até que ele chegou e disse que amou a esposa e se casou com ela, teve a fecundação e ali estava o filho. E enquanto o pai falava, o menino ia arregalando os olhos, e no momento em que o pai termina, suspira, fala, pronto, falei. Você entendeu? O menino fez com a cabeça que sim, mas ainda com os olhos bem arregalados, e ele disse, mas por que você me perguntou isso? De onde vem essa pergunta? Aí o menino falou, papai, é porque hoje entrou um menino novo na nossa escola e quando a professora perguntou para ele de onde ele veio, ele disse que veio da cidade de Jaboticabal. Então eu fiquei pensando de onde eu vim. Então nessa hora o pai ficou bastante transtornado e falou, meu Deus, antecipei tanta coisa porque não tinha entendido a pergunta do meu filho. Então eu começo por aí. Que boa introdução! Que boa introdução, que coisa linda essa maneira como a senhora veio trazer aquilo que nós vamos abordar nesta noite. E fala-se tanto em ideologia de gênero, fala tanto em identidade de gênero, estamos vivendo aí a questão da identidade sexual. Eu gostaria que a senhora, nesta primeira abordagem, pudesse nos falar a respeito destas questões que estão sendo muito atuais, né? Identidade de gênero e ideologia de gênero. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro é o que é identidade, né? A identidade, nós somos seres humanos dentro de uma humanidade. Então, eu preciso me distinguir dos outros a partir de algumas características. Então, estas características me distinguem. Então, lembrando daquele poema lindo do João Cabral de Melo Neto, Severino, então ele fala, né, que meu nome é Severino e esse Severino não tem sobrenome. Então, para que ele fosse distinguido dos demais meninos severinos, foi dito, então ele é o Severino, filho de Maria. Então foi distinguindo ele. E aí vem, né? Ele fala, mas tem muitas mães Marias de Severinos. E aí ele diz, não, mas então é o filho, e aí vai dando o nome do pai, vai dizendo que ele vem da cidade tal, e vai distinguindo ele a partir da história de Severino dos outros severinos. Mas na medida em que ele conta essa história, ele também fala que normalmente, né, no poema, os severinos têm a cabeça grande, o ventre um pouco avantajado, e aí vai, e começa a dizer que ele continua se parecendo com os outros e não consegue se distinguir, se identificar, até que ele fala, esse que vos fala que é aquele que emigra, então olhe para mim como este Severino. Então chega uma hora em que nós temos que que a nossa identidade tem que realmente nos distinguir de todos os demais. Então nós recebemos um nome, e esse nome tem um sobrenome também. Então, a partir do momento, o pastor me apresentou como Rosana, eu sou a Rosana, tenho um sobrenome. E, no momento do nascimento da criança, então, há, da parte do médico, o dever de distinguir, né, nesse nascimento, se esta criança é menino ou menina, do sexo feminino ou masculino. E como ele faz essa distinção fisiológica? Ele faz a partir da anatomia, das genitálias, as distinções de menino e menina, de homem e de mulher, também se dão a partir de cromossomos, toda uma questão científica, biológica, né? Cromossomo XX para a mulher, XY para o homem, que agora não vem ao caso, mas também condições hormonais, questões circulatórias, musculares, muitas coisas nos distinguem e nos tornam, então, do sexo feminino ou masculino. Então, a minha mãe passa a fazer a escolha de um nome a partir desta distinção. Hoje em dia nós temos ultrassom que já antecipa esse fato, mas antigamente não tinha. Então, eu vou me distinguindo a partir de características, e a começar da identidade sexual. Já na questão de gênero, não se distingue a pessoa pelas questões do corpo, mas sim por comportamentos,
por crenças e expectativas sociais. E aí é que vem, existe a identidade de gênero. Mas antes de eu explicar o que é o conceito, rapidamente, gostaria de falar o seguinte: pensa num teclado. O teclado ele vai tocar qualquer tipo de música, porque ele tem este dom de tocar. Então, ele pode tocar rock, samba, música gospel, clássica. Então, ele já é algo que se propõe numa função, numa atribuição de fazer alguma coisa a partir das suas escolhas. Então, identidade de gênero, que não é mais uma distinção fisiológica, é essa questão de escolha. Então, o homem é esperado, né, pelo menos nos tempos antigos, era esperado do homem ele ser o provedor e a mulher ser do lar para criar as crianças. Depois os tempos foram mudando e hoje nós temos mulheres engenheiras, piloto de avião, militares, assim como temos homens que educam os seus filhos, às vezes ficam em casa, inclusive por escolha, às vezes por necessidade, mas inclusive por escolha. Então é importante que a gente saiba o que é identidade sexual. Então, homem sempre será homem, mulher sempre será mulher, apesar de ele ter escolhas. Então vamos lá, para a gente encerrar essa parte de definição. Quando eu nasci e fui denominada, então, do sexo feminino, e a minha mãe me deu um nome, depois um sobrenome, assim por diante, na medida em que eu cresço, eu vou aumentando a minha identidade. Agora eu sou Rosana, irmã de Silvana. Depois eu sou Rosana, que me formei em psicologia. Então, Rosana, filha de Maria, irmã de Silvana, que se formou em psicologia. E assim vai, eu vou ampliando a minha identidade. Já na questão de gênero, eu vou fazer escolhas sobre como eu quero agir. Se eu quero agir e fazer a escolha, a minha opção, a minha orientação sexual, como mulher ou não. Então, é importante que identidade é a formação que eu venho, que eu trago e me distingo dos outros. A opção de gênero é a orientação que eu escolho e que eu amplio a minha identidade a partir dela. Muito bem. Muito bem. Uma boa definição e uma boa explicação para que a gente possa entender identidade e ideologia. E o que nós estamos vendo nas últimas décadas, em especial no Brasil, é a polêmica sobre crianças serem orientadas nas questões sexuais. Eu mesmo sou defensor que este assunto precisa ser mais bem tratado, primeiro em casa, antes da escola. Primeiro em casa, antes da igreja. Não quer dizer que a escola não possa colaborar. Não quero dizer que a igreja não possa colaborar. Mas a responsabilidade da orientação, ela é familiar. Mas nas últimas décadas, nos últimos tempos, nós estamos vendo que a escola está querendo assumir o papel do lar e já com uma tendência contrária à formação do lar. Então, eu gostaria que a senhora pudesse, como psicóloga, como que a senhora acredita que uma criança deve receber esta orientação e a oportunidade? Até porque, desculpe-me, mas eu vou aqui externar o meu sentimento e a minha linha de conduta, né? A questão sexual não é uma questão de escolha. Eu nasci homem e eu não posso escolher porque a minha natureza biológica é masculina. Eu sou homem, eu sou macho de natureza. E a mulher, de igual modo. Tanto o homem quanto a mulher não tem o direito, ou não tem a oportunidade de escolher para mudar a natureza biológica e a natureza da criação. Mas a senhora, como psicóloga, como que a senhora pode ver essa questão da criança receber esses ensinamentos e receber esta quantidade de informação que se está divulgando, principalmente através e a partir da escola? Então, o que o senhor traz aqui é a questão da ideologia, que é diferente da identidade. Né, a identidade de gênero, que seria a minha escolha, e a identidade sexual, que é como eu nasci. O gênero, como eu vinha dizendo, é como eu quero me comportar. Então, eu faço as escolhas a posteriori quando eu já sou adulto.
Com relação à ideologia, ideologia é um campo de ideias de um grupo A ou grupo B, que pode pensar de uma forma e ao contrário dela, o grupo B, e que se origina naquele grupo que percebe a vida de uma determinada maneira. Isso é ideologia. A escola, quando ela quer transmitir um conhecimento técnico, como o pastor falou, ela pode e deve contribuir, por exemplo, às vezes dar aula de o que é uma menstruação, como se dá, como nascem as crianças. Agora, quando ela traz ideologia, o que é certo e o que é errado na sexualidade, já então eu estou pondo as ideias do meu grupo para aquela criança. Então, antes de a gente dizer o que está certo e o que está errado, eu queria trazer o Winnicott, que então é um pediatra, psicanalista, que trabalhou muito o estudo da relação mãe-bebê com criança. E o que o Winnicott fala no sentido de criança? O que é bom? Pegando aquela historinha do pai que antecipou algumas respostas para a criança, o Winnicott ele fala assim, que todo ser humano, quando nasce, ele tem um grande potencial. Não significa que ele venha a conseguir utilizar todo aquele potencial dele. Vai depender de um ambiente bom de cuidados e de possibilidades e de oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, o Winnicott, quando ele atendia as mães que tinham suas crianças pequenas no colo, muitas vezes essa criança, enquanto ele explicava para a mãe como ia ser o tratamento, a medicação, etc., ele chegava para a mãe e, ao explicar, a criança tentava alcançar algum objeto da mesa dele. E, nesse momento, ele observou várias mães e observou que tinham 3 tipos. Uma, ao ver a criança tentar pegar o objeto, ela já ajudava a criança e já entregava o objeto para ela porque ficava ansiosa. A outra, já mais rígida, mais rigorosa, dava um tapinha na mão da criança e falava, não mexe nas coisas que não são tuas. E já tinha uma outra, a terceira, que ela parava e, com toda a tolerância do tempo do outro, ela aguardava ver se essa criança alcançava ou não, se ia insistir em querer o objeto ou se, de repente, em algum momento, iria desistir dele. O que a gente está querendo dizer com relação à pergunta do pastor Ângelo? A mãe que se antecipava e pegava o objeto para a criança e não deixava a criança ter essa escolha, experimentar o tempo dela de titubear, será que eu quero ou não quero? Será que este objeto vai ser bom para mim? Será que eu realmente desejo ou não esse objeto? Será que eu alcanço ou não? Essa mãe que se antecipava e tirava da criança a chance e o tempo que ela levaria para se desenvolver e alcançar o objeto, essa mãe castrava dessa criança a possibilidade de se desenvolver no seu total potencial. Então, ela tornava essa criança mais dependente, que é o que o Winnicott fala, sair da dependência total para a dependência relativa. Ela mantinha essa criança um pouco mais atrás do que poderia vir a ser. A mãe mais rigorosa, que dava o tapinha na mãe e falava, não mexe, no futuro, essas crianças, criadas com um pouco mais de rigor, eram crianças um pouco mais inseguras, porém, mais adequadas nas regras sociais, bem-sucedidas profissionalmente, muito bem-sucedidas, por quê? Porque o tempo inteiro se esforçavam mais. Para conquistar aquilo que, inclusive, foi dificultoso para ela. Agora, o terceiro tipo de mãe, que era aquela que tolerava o tempo do outro, o tempo em que ele tinha que levar para se desenvolver, ou desistir ou não daquele objeto, era aquela mãe que oportunizava o crescimento e a maior potência do indivíduo. E ele fala, nesse sentido, que a mãe nem pode ser excessivamente boa e dar tudo para o filho, ou ser deficitária nos cuidados, negligente, mas ela tem que ser suficientemente boa. E o que significa isso nas perguntas que o pastor fez? A sociedade que hoje ocupa o lugar da mãe, a escola, o meio social, o clube, todos os outros meios, eles não podem antecipar para o indivíduo aquilo que não é tempo dele, como aquele pai que antecipou para o filho como era a concepção de criança, como se fecundava o órgão genital masculino com o feminino. O pai antecipou, muito antes do que aquela criança precisava, fatores que ele nem tinha recursos emocionais ainda para abarcar. E nesse momento, o que acontece? Quando a escola ou um grupo
que defende uma ideologia, e pode defender suas ideologias, mas não pode inferir para a criança, imputar para a criança, antes da hora, aquilo que ela não está pronta. Porque o Winnicott fala que quando a gente não está pronto, a gente está roubando do indivíduo o tempo que ele precisa para tomar as decisões, para saber se ele quer ou não quer aquilo. Pensa numa coisa, uma criança de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, nós temos recebido na clínica psicológica muitas adolescentes e pré-adolescentes que já se automutilam. E por confusão, pastor, que elas dizem assim, eu não sei se eu gosto de menino ou menino. E isso me faz tão mal, porque eu já namorei com menino, já namorei com menina, e me faz tão mal porque eu sofro, que eu não sei se é ela que gosta de mim ou ele que gosta de mim. E aí eu pergunto, eu falo, né, e oriento meus alunos também, a perguntar para ela, mas por que se ainda você tem dúvida, você precisa decidir isso agora? E aí eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, será que antes dos 14 anos ou aos 14 anos, essa menina não tem outras coisas que são prioridades na vida dela? Como, por exemplo, saber se ela quer ser médica ou administradora de empresas, se ela vai querer jogar voleibol ou basquetebol, se ela vai querer pôr um piercing ou se ela vai querer pertencer a um grupo religioso na igreja da mãe dela. Então, por que nós temos que antecipar fatos? Assim como uma criança que ainda engatinha e eu forço ela a andar no andador, ela nem desenvolve a musculatura torácica adequada como deveria para melhorar os seus pulmões. Não adianta nós anteciparmos as questões para o indivíduo. E a questão da sexualidade, como o Freud também fala, há tempo, há fases da sexualidade, e uma delas é do 7 até um pouquinho depois, né, do início da adolescência, em que a criança precisa esquecer qualquer tipo de instinto sexual para que ela possa investir na sua cognição e ter a sua intelectualidade desenvolvida, porque senão ela vira assim massa de manobra e vira uma pessoa manipulável. Então, há momentos na vida de uma criança em que há outras prioridades, e quando a gente vê um movimento como acontece no Brasil, de a gente tirar até as letras das palavras para ficarem neutras. Veja, o mundo inteiro tem nome feminino e masculino. Você vai lá na China, aqueles nomes Xing, Shang, Yang, pegue a tradução, está lá a coluna, homens, nomes masculinos, nomes femininos. Aqui, Rosana, João, Pedro, Ana, tem a sua caracterização. E assim como o nome nos caracteriza, a nossa identidade também sexual nos caracteriza. E para que eu me conheça o suficiente, saiba quem eu sou, o que eu gosto e qual escolha eu vou fazer na minha vida adulta, aí sim, eu vou fazer as minhas escolhas de orientação sexual, seja qual for aquilo que eu quero, eu preciso primeiro me conhecer. Se este grupo, pastor, para encerrar esta parte, se este grupo que está induzindo a escola a induzir a criança a antecipar o seu conhecimento sobre ideologia de gênero, sobre questões sexuais, eu posso ser menino ou menina, eu estou confundindo as crianças e eu estou roubando delas. Gente, isso é tão sério. Eu aceito as pessoas como elas são, eu não tenho absolutamente contrariedade a nada, mas eu sou contrária a você manipular a mente de um vulnerável. A criança não pode ser confundida. Se você antecipa para ela que ela pode ser menino ou menina, ela não tem o tempo próprio de expressão dos seus sentimentos. Porque alguém me disse que é o certo. Pega o exemplo de um pai que está separando de uma mãe. O pai que separa de uma mãe, se o pai fala mal da mãe e a mãe fala mal do pai, essa criança fica confusa e não sabe se ela dá a vez para o pai ou para a mãe. Se eu, como ideológico do grupo A, ou do grupo B, um que é contra a ideologia de gênero e o outro que é a favor, LGBT. Aí eu forço a criança a pensar do meu jeito, o outro grupo força a pensar do outro, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar confusa e vai chegar no momento que ela não teve o tempo necessário, a sociedade não permitiu a ela o tempo dela se autoconhecer e de ela fazer as suas escolhas e de ela se definir. O que é que a define? Então, se eu já induzo ela a se definir, se eu como esposa divorciada induzo meu filho a não gostar do pai, ele vai acabar sendo induzido por mim. Então, hoje nós temos um crescimento da ideação suicida em jovens de
11 a, se não me engano, 10 ou 11, me perdoe, até 14 anos, crescimento de 40%, e de 15 a 29 anos, crescimento da ideação suicida de 33%. Algo está acontecendo com os nossos jovens, que são muitas coisas, mas entre elas, o que o Winnicott fala, a criança precisa experimentar limites, os nãos, a espera, o tempo que ela leva para o autodesenvolvimento e para o autoconhecimento, porque senão ela começa a entrar em sofrimento. E ela também não experimenta limites e não experimenta frustrações. Ela já tem que tomar decisões. Não é hora. Ela mal sabe pegar numa bola de voleibol. Será que não é hora de ela escolher qual grupo ela quer pertencer? É o grupo que usa calça jeans com boca larga ou é o grupo que usa calça safari? Será que ela não tem que decidir com quem ela quer conversar e que tipo de conversa ela tem que ter? Ou ela já tem que decidir qual é a sexualidade, qual é a opção sexual que ela vai ter? Não é hora, isso ainda não está pronto. Freud fala, ela precisa desenvolver a intelectualidade. Nós temos, então, para encerrar este ponto, o campo privado, como o pastor Ângelo falou, que é a família, que é onde, por exemplo, se eu sou de uma família italiana, eu vou aprender a comer macarrão. Se eu sou de uma família gaúcha, eu vou aprender a tomar chimarrão. Se eu sou de uma família nordestina, eu vou aprender a tomar água de coco. Se eu sou de uma família cristã, eu vou aprender a orar. Se eu sou de uma família que não crê em nada, eu talvez só venha ouvir falar de Deus na minha idade adulta. Então, é na família que eu aprendo virtudes, limites e conduta. Na escola, a escola pode apoiar esta educação de conduta, mas ali eu vou para interpretar, ler, aprender, a desenvolver uma possibilidade de um dia eu ser autônoma de raciocínio e financeiramente. E na empresa, eu vou experimentar e ter experiências profissionais. Há locais, um pode contribuir com o outro, mas há locais específicos para se decidir. O campo privado é a família, onde o indivíduo é orientado nestas questões mais delicadas. E o campo público, a escola, a empresa e a sociedade, e talvez até a igreja, é onde serão feitos os complementos, e não a orientação total. Muito bem, professora. Eu fiquei até sem fôlego, com o seu fôlego, mas é isso mesmo, e a senhora abordou muito bem. Eu quero deixar essa minha palavra a respeito da família e da escola. A família educa, a escola instrui. A família educa para a sociedade, para que aquele ente querido que está sendo formado pela família, pelos pais, pelos irmãos mais velhos, eles possam estar maduros para que na sociedade sejam pessoas dignas e honradas para apresentar aquilo que eles receberam como cultura dentro da própria família. E nós somos uma família cristã, nós somos um país cristão. E a escola é para ensinar matemática, português, a escola é para instruir, dando cultura, dando conhecimento para a vida, para a formação intelectual daquela criança que foi formada dentro de casa. E quando a criança não é bem formada dentro de casa, ela vai ser frustrada na escola e na sociedade. E eu quero aqui aproveitar para agradecer a presença do irmão Alberto Cruz, nosso coordenador da cidade de Lusiânia, Goiás. Quero também apresentar aqui a presença, dizer aqui da presença do pastor Wesley Rogério Guzmão, da cidade ocidental, aqui vizinha a Brasília. E também a minha filha, que está participando lá em casa, é sua aluna, juntamente com a minha esposa. Também a Patrícia, estamos tendo também a participação aqui da Maria Alzeni Ribeiro, do pastor Paulo Roberto, da cidade do Novo Gama, aqui também divisa com o Distrito Federal, e também a pastora Adelane, e além da irmã Maria Helena, que é coordenadora de oração do projeto Clamor pelo Brasil. Mas a pastora Adelane, ela apresenta aqui na sua manifestação
ela diz o seguinte, uma pergunta para a doutora Rosana. Como nós estamos falando dessa questão, e ela está abordando aqui exatamente essa questão, ela pergunta assim, olha, quais os principais erros que os pais cometem na criação dos filhos? E depois ela diz assim, existem muitos pais confusos e inseguros, sem saber como lidar com essa descarga de informações equivocadas que tem chegado aos seus filhos através da escola. É aquilo que nós estamos aqui abordando, na verdade. Então, nós temos que pensar, e eu gostaria que a senhora pensasse conosco agora, como proteger as nossas crianças. A senhora foi muito feliz na sua abordagem anterior, apresentando-nos de maneira bem clara a situação que nós estamos vivendo. Mas como deixar o tempo delas transcorrer sem indução? Eu vou usar uma outra palavra, sem intromissão de quem não é legítimo para dar a formação daquele que está dentro de casa sendo formado e de maneira cristã, porque o nosso país é cristão. O nosso país, ele foi descoberto por um país cristão, e a primeira coisa que fizeram quando saíram do navio e pisaram em terra firme foi dizer a Deus que Deus era bem-vindo naquela nova terra, naquela terra que estava sendo descoberta. Logo foi colocado ali uma cruz, e por isso o primeiro nome do Brasil foi Santa Cruz, né? Porque ali estava Deus sendo representado através de uma cruz. Nosso país, como cristão, nós estamos então assim, perguntando, né? O que está faltando? Quais são os recursos emocionais que nós estamos vivenciando para a formação dos futuros brasileiros? Eu tenho muita preocupação quanto a isso. Tenho 4 netos, né? Uma está estudando biologia, com 13 anos, ela fala assim, eu estou caindo de cabeça em biologia, eu amo essa matéria, eu amo essa disciplina, porque eu quero ser médico. Ela já tem a sua formação pré-estabelecida no seu coração e na sua mente. E por que isso? Dentro de casa, ela tem uma tia que é médica, ela tem uma mãe que é nutricionista, ela tem um pai que é pastor, então ela tem uma formação, mas estão querendo trazer de fora coisas que não são pertinentes à formação da nossa infância brasileira. Qual a idade dela, pastor? 13 anos. 13 anos, eu estava falando para vocês que a gente tem recebido na clínica jovens um pouquinho antes dos 13 anos e alguns até depois, inclusive vivenciando essa confusão mental de o que é certo para mim, qual é que deve ser a minha escolha. E o pastor fala da neta dele que está se jogando de cabeça na biologia, né? Então, talvez porque seja esse o momento de fazer escolhas para um futuro de autonomia e independência. E no momento em que essa criança cresce, então ela faz outras escolhas que ela é livre e vive num país democrático para isso. Agora, a pergunta da pastora Adelaine, né? Ela é bem complexa, mas tem tudo a ver com o que a gente vem falando, que é aonde que os pais estão errando. É muito difícil, pastor, aqui, a gente acusar ou levantar numa lista, num checklist, aonde que o pai está errando. Mas eu posso deixar pelo menos uma palavra que é, quando eu estou confusa sobre os meus valores, o que é o certo e o que é o errado, o que é o vício, o que é a virtude, o que é o bem e o que é o mal, eu posso também permitir que o meu filho se confunda e que outras pessoas não legítimas venham a esclarecer. Então, a primeira coisa, para responder às dicas que o pastor pediu e a pergunta da Adelaine, tenha certo em você o que é o certo e o errado, o vício e a virtude, qual é a melhor conduta, em que você acredita e quais são os princípios que você quer ensinar ao seu filho para que você seja o pilar de sustentação dessa criança numa visão mais estruturada. E não tenha medo, né, de ensinar o seu filho sobre conduta. Não deixe que outros lugares, não terceirize a educação do seu filho. Isto por quê? Se você tem alguma dúvida, nós temos aqui, na dica principal que eu quero deixar para o pastor,
As leis, ele é advogado, ele vai saber explicar melhor do que eu. A Constituição Federal, até trouxe alguns artigos aqui, ela diz que a família antes de todos, a família, depois a sociedade, por fim o Estado, tem o dever de cuidar dos direitos da criança, para que ela tenha saúde, vida, liberdade, educação, alimentação, lazer e desenvolvimento. E também tem o dever de não permitir, de salvar a criança. Veja que o termo da Constituição é salvar a criança. Então, você pai, você mãe, tem que salvar a criança da negligência, da exploração sexual, do abuso e de qualquer tipo de opressão. Quando eu falo de salvar a criança da exploração, eu não digo apenas da manipulação física, mas eu digo da manipulação mental, porque ideologia, como eu expliquei, o conceito de ideologia são ideias originadas em grupos. O grupo A tem a ideia A e o grupo B tem a ideia B, que se confrontam, inclusive. Nós estamos falando aqui de grupos, né, que podem ser antagônicos. Aí, eu permito que grupos coloquem a ideologia deles, eu estou fazendo uma exploração dessa criança, para quê? Este grupo quer mais gente na sua fila. Quer gente nessa fila de ideologia de gênero. Não, deixa o adulto escolher. Quando essa criança tiver cuidado suficiente para fazer as suas opções, ela fará. Mas eu não posso pegar uma criança que tem 7 anos, 12 anos, 11 anos, e que ela não tem recursos, veja a questão da maioridade penal, ela não tem recursos suficientes para fazer os seus julgamentos, para fazer escolha e ter criticidade suficiente para dizer, isto não é bom para mim. Ela vai acreditar em você. Tanto é que o abusador faz isso e ela às vezes nem sabe e sofre e esconde. Um outro ponto, que é o ECA, que veio em 1990, o ECA ele fala muitas coisas importantes, também reforça os direitos, mas diz que nós devemos, por dever, facultar aos menores, que sejam adolescentes, crianças e jovens, o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual. Então, veja, o fato da existência, o pastor aqui falou que nós somos um país, na sua maior parte, cristã, não é, ainda que laico, nós na família podemos e devemos, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente, dar a devida orientação espiritual, moral, física, para ajudá-la a se desenvolver. Então, se você tem dúvida, pai, pega o ECA, pega a Constituição. Por fim, quando estes mesmos documentos dizem que será punido, na forma da lei, qualquer um que fazer qualquer tipo de abuso de uma criança e explorá-la, nós também temos o respaldo da lei para dizer que as crianças não podem sofrer nenhum tipo de opressão, não podem sofrer nenhum tipo de exploração. E eu volto a dizer, exploração e abuso não é apenas do corpo, é também de uma sociedade que se cala. E essa sociedade pode ser pai ou mãe, pode ser o tio que viu as coisas, pode ser o professor, pode ser todos nós da sociedade, porque está escrito na Constituição, família, sociedade e Estado. Temos que proteger os nossos vulneráveis, e são chamados de vulneráveis porque eles não têm ainda o discernimento do que é bom ou ruim. Tanto é que muitos atendimentos que eu faço de moças já, 27, 28 anos, com também ideação suicida, elas falam, tudo começou quando eu percebi que estava sendo abusada. Pelo vizinho, pelo tio, pelo próprio pai, pelo padrasto. A gente trabalha isso todos os dias no consultório psicológico. Por fim, pastor, eu quero deixar aqui, como eu sou psicóloga, e nós temos um código de ética, eu fui voluntária 3 para 4 anos nas questões éticas do meu conselho, que eu respeito profundamente, eu quero deixar aqui um ponto para nós psicólogos, porque eu estou aqui como cidadã, mas também como psicóloga, falando de Freud e de Winnicott e me posicionando como mãe e avó que sou. Além da família, que é minha visão, ser a responsável, a não ser que a família esteja desestruturada, e o conselho tutelar tem aqui fazer uma intervenção, mas do contrário, é na família que deve ser educada a criança e ajudada a ter a criticidade. A escola vai trabalhar a intelectualidade. E então, por fim, para falar da psicologia,
eu quero dizer para você, pai e mãe, que muitas vezes levam um filho para um psicólogo. Nós, psicólogos, temos uma lei que nos rege, que nos regulamenta, que é a Lei 4.119, que nos dá o direito de algumas atribuições que ninguém mais no Brasil pode fazer. Mas ela também nos dá o dever de respeitar algumas regras, pastor. Entre elas, é vedado ao psicólogo induzir questões filosóficas, questões políticas, questões de indução, de orientação sexual, de ideologias. Nós não podemos. Então, nós podemos cuidar da sua família, agora, quando nós, como grupos, saímos defendendo em políticas públicas é uma coisa, mas dentro do nosso consultório, né, aqui eu estou fazendo uma defesa de política pública também, com a minha visão que tenho, mas é vedado ao psicólogo fazer qualquer tipo de indução. Por quê? Porque é de responsabilidade da família a orientação das crianças. Então, eu quero deixar aqui para vocês que nós respeitamos o nosso código de ética, mas é preciso que se interprete ele corretamente. Porque há muitas pessoas que se formam apenas tirando um diploma, mas elas precisam saber escrever muito bem os seus relatórios psicológicos, seus laudos e conhecer muito a sua ética profissional. Então, uma delas é conhecer as teorias, e eu volto ao Winnicott, o tempo da criança, se não respeitado, eu antecipo, causo confusão mental e sofrimento. Estamos adoecendo a sociedade. E, pastor, por fim, né? Desculpa, várias vezes já falei por fim, mas essa é por fim mesmo. Eu estive em Brumadinho, porque eu trabalho com luto, emergências e desastres. Quando eu estive em Brumadinho, a primeira coisa que foi nossa preocupação foram as crianças. E não tinha absolutamente nada a ver com o tema de hoje aqui. Mas nós notamos nas crianças uma perda do discurso infantil. As crianças falavam assim: nós todos vamos morrer, a lama vai entrar na casa. Hoje, com o Covid, as crianças telefonam para a gente, né, ou a gente vê na televisão falando, morreram 1000 hoje de Covid, o coronavírus. Então, o que está acontecendo? As crianças estão, numa emergência, num desastre, perdendo o discurso infantil. Só que isto por causa de que morreu muita gente no seu meio. Quando se fala muito de algo, a criança perde o discurso infantil. Então, para finalizar, quando a gente só fala de educação, de sexualidade, de escolha de gênero, nós estamos induzindo as crianças, os jovens que fazem TikTok, a só falar disto. E confusos como estão, uns agridem nos seus comentários, outros favorecem e alguns não suportam. Eu deixo aqui o meu pesar àquela mãe que perdeu seu filho nesta semana. Muito bem, professora. A pastora Adelane, mais uma vez, volta aqui fazer uma abordagem. Ela disse assim: desconhecia esse trecho da Constituição sobre ser o dever dos pais salvar os filhos. E ela remata: incrível. Artigo 227 da Constituição. 227 da Constituição. Capítulo 7. Então, nós precisamos entender quais são os nossos objetivos e quais são as nossas tendências e os nossos limites. Por isso, o projeto Clamor pelo Brasil, que é patrocinado pelo Instituto Clama Brasil, tem como um dos lemas Deus, família, pátria, liberdade. Então, Deus acima de tudo, acima de todos. A família que prevalece pelos planos de Deus e pelo próprio propósito de Deus para o ser humano. E a pátria, que é o lugar onde nós vamos desenvolver aquilo que temos de cultura dentro da família. Buscando o quê? Liberdade. Nós queremos liberdade. Liberdade de ir e vir? Não, isso é pouco. Queremos a liberdade de pensamento? Também isso é pouco. Nós queremos liberdade ampla
irrestrita, que ninguém venha tolir a nossa liberdade. Por isso nós não somos a favor do comunismo, por isso nós não aceitamos para o Brasil o comunismo, porque nós queremos ser livres. O comunismo não é livre. Muita gente está na ideologia do comunismo e está dizendo que o comunismo é uma coisa boa, porque é tudo em comum. Tudo em comum para quem? O povo mesmo padece. Lá na China está padecendo. Lá na Coreia do Norte está padecendo. Em Cuba, agora, nem direito de se revoltar e de se expressar eles tiveram, porque o governo fica tolhindo, o comunismo fica tolhindo. Nós queremos liberdade. E nós queremos liberdade para desenvolver a nossa crença com respeito. Respeitamos as minorias, respeitamos a maioria, nós respeitamos o ser humano no seu direito de ter respeito. E quando nós falamos isto, nós estamos dizendo que nós queremos um Brasil livre e liberto de tudo quanto possa impedir a nossa liberdade. Deixa as crianças serem crianças. Menino é menino, menina é menina, não vamos abrir mão disto, mas respeitamos quem pensa diferente. Fica com o seu pensamento aonde você está e deixa a infância brasileira viver em paz, tendo boa formação e formação que vai levar dignidade à nação brasileira. Quero agradecer a professora, quero agradecer a você que nos acompanhou, em especial o irmão Alberto Cruz e a pastora Adelane, que sempre está conosco. Inclusive, na próxima sexta-feira, eu quero convidar o irmão Alberto para voltar aqui a estarmos juntos na direção do programa da próxima semana. Quero também convidar já a professora para voltar, essa é a segunda vez, eu quero perder a conta, não quero contar mais daqui para frente, porque essa tribuna é sua, né? Tome posse dela, porque ela é sua, e é um prazer tê-la conosco com tanta sabedoria e com tantos ensinamentos que nos edificam. Hoje eu não vou esquecer, Celso, de dizer muito obrigado pela sua ajuda, pela sua técnica, pelo seu companheirismo de nessas sextas-feiras estarmos juntos, levando ao ar do Brasil e do mundo, porque a minha irmã lá dos Estados Unidos está nos acompanhando. Ela fala que não coloca nenhuma observação não, mas ela está nos acompanhando. E quando não pode ao vivo, porque lá já é de madrugada, no dia seguinte, ela então acessa para participar do programa conosco. A todos vocês, uma boa noite, um bom final de semana e vamos lutar pela liberdade do nosso país, lutando pela infância brasileira. Muito obrigado a todos. Primeiro lugar absoluta.